A gente vai levando a vida buscando respostas, tentando entender o nosso propósito no dia a dia. A gente se adapta, se identifica e muitas vezes se afasta das coisas. Mas de algumas a gente se aproxima. E a verdade é que a gente não sabe explicar o porquê. Com o Vasco foi mais ou menos assim. Eu poderia dizer que torcer para o Vasco foi uma herança familiar, que essa paixão veio de outras gerações. Mas com amor a gente nunca sabe explicar o certo onde ele começa. Pelo que eu me lembro foi assim, eu era criança e queria vestir a Cruz de Malta a todo instante. Assistir os jogos era o meu passatempo favorito. Quando eu finalmente tive maturidade para entender um pouco mais de futebol, ou pelo menos achava que tinha, o Vasco é rebaixado para a segunda divisão. Na minha cabeça aquilo não fazia sentido. Aquela dor no meu peito depois do jogo contra o Vitória era difícil de entender, mas eu tapei os ouvidos e depois de algumas semanas entendi que isso não alterava em nada aquele amor que eu estava começando a sentir. Pelo contrário, fazia aumentar o sentimento. Eu voltei a ligar a TV e acompanhei cada uma das 38 rodadas como se fosse uma final. Porque de certa forma era uma final. Cada jogo era um a menos naquele pesadelo que a gente estava vivendo. O grito mais marcante da minha adolescência foi o grito de alívio com o gol do Carlos Alberto aos 19 minutos do segundo tempo contra o Juventude. Aquele dia, eu gritei pela primeira vez até ficar sem voz. Com a volta do Vasco à Série A e depois de termos vivido juntos uma Série B, o futebol tomou outra importância na minha vida. Naquele momento eu já conhecia as ideias de jogo e cada um dos nossos jogadores. Chegou 2011 e comemorei o meu maior título com meu assumido novo melhor amigo, o Vasco da Gama. Entra 2012 com ainda mais esperança. Mas aquela bola do Diego Souza acabou comigo. Eu me perguntei por semanas, ou melhor, eu me pergunto até hoje, por que os deuses do futebol não quiseram que aquela bola entrasse? Em 2013 eu já era um vascaíno assíduo, sabia tudo do meu clube e comecei a me interessar pela sua história. Eu torcia para alguém falar de Vasco o tempo todo, mas tudo isso perdeu sentido quando tomamos aquela goleada para o Atlético Paranaense que decretou o nosso segundo rebaixamento. Aquilo me machucou de novo. A dor foi pior que a da primeira vez. Então eu decidi que eu não queria mais sentir aquilo. Escanteei o Vasco e falei para mim mesmo: isso é só futebol, eu não vou deixar me afetar. Mas passaram alguns dias e eu estava sentindo falta de algo. Eu não sabia explicar. Procurei notícias e comecei a ler sobre a crise do Vasco. Faltava dinheiro, faziam piadas e na imprensa já não se falava tanto assim o nome do meu melhor amigo. Na mesma hora o sentimento mudou e eu entendi que ele estava precisando de mim. A caminhada foi sofrida, talvez a mais dolorosa até ali, mas eu me mantive de pé, não tão firme, mas forte para enfrentarmos isso juntos. Comemoramos no final do ano, aquele que até então tinha sido o ano mais difícil da nossa história. Quantas emoções, hein, Vasco? Dessa vez eu confesso que eu olhava para o Vasco e não sentia mais a mesma segurança. Eu olhei para ele como aquela mãe que diz para o filho: eu já não sei mais o que eu faço contigo. Mas parecia que seria diferente. E eu podia estar enganado, mas eu queria acreditar que ia ser diferente. O Vasco levanta a Taça do Carioca, título que eu, com a minha idade, já não era acostumado a ver. O último tinha sido em 2003. Mas depois disso parece que tudo voltaria ao nosso novo normal. O Vasco é rebaixado outra vez. E eu confesso que dessa vez eu já não senti tanta dor. Parecia que eu estava me acostumando. Mas não foi por isso também que eu continuei do lado do Vasco em 2016. Eu continuei porque eu olhava nos olhos do meu melhor amigo e sabia que era só uma fase, que ele iria voltar a sorrir e, consequentemente, ele me faria feliz de novo. Voltamos para a Série A e lá ficamos. Depois disso, agora pouco mais maduro, eu comecei a entender a importância que o Vasco tinha na minha vida. Já não tinha mais a ver com futebol. Tinha a ver comigo. Ele representava o que eu sentia e o que eu queria dizer para o mundo. As suas ideias refletiam tudo o que eu pensava sobre a guerra que a gente vive e chama de planeta Terra. Jogamos algumas vezes na Série A e eu me aproximei mais um pouco desse amigo, que eu já não chamava mais de amigo, eu chamava de amor. Eu percebi que o Vasco
O Vasco era o meu primeiro amor, que não importava o que acontecesse ou o que a gente vivesse juntos, um sempre estaria lá pelo outro. 2020 vem e com ele vem a pandemia. Foi um momento difícil para todo mundo. Eu me isolei e nesse isolamento eu caçava todos os dias histórias do meu primeiro amor para relembrar de como ele era enquanto ele se mantinha afastado. Assisti Dinamite, assisti Juninho, Felipe e Edmundo. Entendi que ele não era só o meu primeiro amor. Esse ser que já tinha sido o meu amigo, depois o meu melhor amigo e por fim o meu primeiro amor, era na verdade o amor de uma multidão. Os sorrisos que ele tinha espalhado ao longo da sua história eram incontáveis. Foi aí que eu entendi que eu tinha que fazer o Vasco voltar a sorrir e consequentemente voltar a fazer os outros sorrirem. Depois do quarto rebaixamento eu segurei na mão dele. Tentei levá-lo ao seu lugar, mas o caminho foi dolorido. Sofremos por mais um ano até eu conseguir reerguer ele e recolocar ele no caminho certo. Em 2022, quando eu vi o Vasco enfim de pé, eu percebi que, na verdade, todo aquele papo de melhor amigo e primeiro amor era loucura da minha cabeça. O Vasco de pé, na verdade, era eu. Era eu me olhando no espelho. Porque o Vasco é quem eu sou. Nesse século quase que inteiro, tentaram manchar o meu nome. Me jogaram pedra, fizeram piada de mim e juravam que eu estava morto. Tentaram se fazer de amigos para apagar aquilo que eu tenho de mais bonito, a minha história. Eles falam de mim como se eu fosse só futebol, mas isso é só 1% do que eu tenho para mostrar para o mundo. Antes de tudo, eu sou respeito, eu sou igualdade e eu sou inclusão. Eu sou o Vasco. E eu vou gritar todos os dias para o mundo inteiro ouvir. Eu sou o Vasco. Eu vou pular, eu vou cantar na minha casa que eu ergui com as minhas próprias mãos. Vão dizer que parece festa, que eu grito por coisa pouca. Vão dizer que eu sou exagerado. Mas eu não ligo. Eu vou continuar gritando, eu sou o Vasco. Porque eu sou um pedacinho de cada pessoa que já sofreu nesse país. Eu sou o povo. Eu sou o Vasco. E o Vasco é quem eu sou.